Convidamos, solicitamos que permaneça ao palco o Dr. Lincoln Daquino Filocri, que presidirá a conferência de encerramento. Essa conferência de encerramento tem por tema os horizontes da formulação das políticas públicas de segurança. Como conferencista, convidamos o senhor presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, advogado pós-graduado pela Universidade de Granada, na Espanha, excelentíssimo senhor deputado federal Efraim Filho. Inicialmente ouviremos o presidente da mesa, doutor Lincoln Daquino Filocri. Senhoras e senhores, já estamos na reta final do nosso encontro e intercalando os painéis institucionais e temáticos, nós já tivemos a oportunidade de tratar da questão do Poder Legislativo e a segurança pública, mas quando da formulação dos temas para esse nosso encontro, nós achamos de fundamental importância ouvir na esfera federal aquilo que acontece no poder público, no legislativo, e queremos agradecer o pronto atendimento ao nosso convite por parte do deputado Efraim Filho, presidente da Comissão da Segurança Pública, a quem eu passo a palavra e agradeço imensamente. Não gostaria, antes de agradecer a presença e render minhas homenagens ao desembargador Joaquim. Eu fico muito honrado com a presença do senhor e passo a palavra, então, ao deputado. Alô, perfeito. Primeiramente, meu boa tarde a todos que se encontram aqui presentes. Ouvi maravilhas sobre os dois e esse também sobre os 3 dias de evento, de seminário no Congresso Brasileiro de Direito e Política de Segurança Pública, na qual, infelizmente, devido à agenda política intensa, estamos aí às vésperas, né, de um segundo turno, então a demanda é muito forte aí nas nossas bases. Não pude ter o prazer, a honra e o orgulho de acompanhar desde o início, Lincoln, mas chegando aqui já conversava com você para poder me inteirar de quais os temas mais palpitantes, o que havia suscitado um interesse maior por parte do público e da plateia, e ali conversávamos, e há uma coincidência natural de temas que também permeiam os debates que nós temos enfrentado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Acompanhei atentamente o programa, vi aqui um foco muito forte em temas que vão desde a formação dos quadros do servidor da segurança pública, do policial militar, a questão das guardas municipais, que ganham relevo, acima de tudo, por conta do período em que vivemos, de eleições municipais. E quando feito o seu convite, e conversávamos também sobre isso, que cairia aí às vésperas do segundo turno, torcia eu para que pudesse ter a oportunidade de prestigiar esse evento, e fiz realmente o possível para que aqui viesse. E aí, Lincoln, lhe digo que talvez seja esse o maior gesto no momento. Há um ditado que todos vocês conhecem que diz que há gestos que valem muito mais do que palavras. Há gestos que falam muito mais do que discursos. E a oportunidade da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, na verdade, o único órgão a tratar exclusivamente de segurança pública dentro do Congresso Nacional, já que no Senado Federal esse tema é afeito à temática da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça. Então, a presença da Comissão de Segurança Pública aqui é um gesto e uma sinalização clara que eu tenho feito, por onde tenho passado, assumi a presidência da comissão nesse ano, de que é preciso dialogar.
de que é preciso construir consensos, de que é preciso, necessário e diria até mesmo imprescindível, de que é preciso a gente estabelecer modelos, práticas, caminhos, e eles têm de ser feitos a muitas mãos. Vimos aqui, meu caro juiz Luiz Carlos, o modelo da PAC. Eu acredito, eu até lhe confidenciei, na Comissão de Segurança Pública já havia sido debatido esse tema de forma transversal, e aqui nós temos a certeza de que é preciso sim avançar. Essa presença aqui, mais uma vez eu insisto, Lincoln, é a vontade e o desejo da Comissão de Segurança Pública em reconhecer que não podemos mais permanecer no debate estanque, compartimentado, em que cada um tem a sua esfera. É preciso haver uma integração que seja horizontal entre as tão faladas Polícia Civil e Militar, Ministério Público e delegados, por vezes a magistratura, também a integração vertical, União Federal, Estados, municípios, sociedade civil organizada. Infelizmente, isso hoje não existe. Nós partimos aqui de um pressuposto de que, infelizmente, práticas que são elogiadas, que têm resultados, não são ainda recebidas como modelos. E isso só vai surgir quando fizermos esse caminho. Então, meu caro desembargador, é importante, sim, e eu me coloco sempre à disposição. Temos conversado com integrantes da magistratura em sua máxima instância, até porque acredito que aqui tem muitos operadores do direito, vejo alguns estudantes. Eu tenho enfrentado tanto o tema da Comissão de Segurança Pública, como também tenho sido relator da parte geral do novo Código de Processo Civil, e que nós temos enfrentado também temas duríssimos e inovadores, como a despersonalização da pessoa jurídica, o seu disciplinamento, e eu entrei nesse tema só para citar que eu acredito que foi você, doutor Luiz Carlos, que falava sobre a questão dos processos eletrônicos. E aí me permitam fazer essa parte para a gente poder voltar ao tema, para mostrar o que é uma mudança de mentalidade. E aí talvez alguns se perguntem, eu reconheço as caras e não estranho, porque é natural, disse, rapaz, um jovem de 33 anos, eu acho que muitos se perguntavam a minha idade, eu tenho 33 anos, ali já balançavam a cabeça, e diz, um jovem de 33 anos na presidência da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. É porque eu acho que a comissão entendeu que era hora de abandonar as feridas e as cicatrizes do passado, para que uma nova geração pudesse ser protagonista de uma revolução de ideias e de começar a construir conflitos, começar a construir consensos, mediar conflitos e poder ir dialogando. E vou citar um exemplo para poder embasar esse cenário. Como, por exemplo, depois de 9 anos, é de 2003 o projeto que regulamenta o Estatuto da Guarda Municipal. E depois de 9 anos em que transitava e nunca se chegava a uma definição, ao assumir a comissão, estou no meu 2º mandato, batemos no peito, assumimos a responsabilidade e conseguimos construir neste ano a votação do Estatuto da Guarda Municipal por consenso, com aqueles que representavam a Polícia Militar, com aqueles que representavam a Polícia Federal, os guardas municipais. Claro, é igual a escalação da seleção brasileira, o técnico nunca coloca todo mundo que você quer, mas se você consegue se entender que há um avanço, esse avanço deve existir. Nós vamos falar sobre isso nas políticas públicas de segurança. Às vezes o ótimo é inimigo do bom. Como assim? Às vezes a gente busca tanta perfeição que não é capaz de reconhecer avanços e muitas vezes ou fica atolado aonde se encontra ou não consegue avançar. E aí, como relator da parte geral do novo Código de Processo Civil, no anteprojeto preparado pelos juristas, não havia previsão do processo eletrônico no novo Código. No Senado Federal passou sem a previsão do processo eletrônico no novo Código. E apenas agora na Câmara, na nossa relatoria da parte geral, foi possível incluir um capítulo exclusivo para isso e que o processo eletrônico está previsto. Esperamos que esse código seja aprovado, não tão demorado quanto foi o Código Civil, até porque já foi aprovado no Senado. Então, eu espero que a partir de 2013 a gente consiga concluir essa votação
para já em 2014, quem sabe, poder ter esse código em plena validade. Então, a pretensão aqui, retornando ao tema da política de segurança pública, é essa. Não é de conversar com vocês para orientá-los. Vocês são os operadores do direito, vocês são operadores da segurança. Quem conhece de segurança pública aqui são vocês. Eu vim para que a gente possa interagir e lá, abandonando os muros do Congresso Nacional, poder conversar com as pessoas e absorver os temas do dia a dia, para que lá, como formulador das políticas de segurança, nós possamos avançar em situações que hoje, como eu falei, muitas vezes por essas esferas compartimentadas, estanques, separadas, nós não conseguimos avançar. Então, eu peço aí ao primeiro slide que possa avançar, só fazer uma pequena introdução, isso aí todos vocês sabem, mas na Constituição de 1988, a segurança pública, ela passou a ser não só um valor fundamental do Estado de Direito, mas, acima de tudo, uma percepção que ainda não se transforma em realidade na nossa sociedade, de que mais do que um valor do Estado Democrático de Direito, ela é uma garantia fundamental, um valor fundamental do cidadão. Às vezes, para nós, parece algo muito simples e muito óbvio, mas vocês que convivem com as comunidades, vocês sabem que o cidadão lá da ponta, raramente ele vê a segurança como um direito dele, como uma garantia dele. Ele liga muito mais a segurança a um sentimento de repressão do que uma própria projeção do direito de liberdade. Hoje, o sentimento de segurança ou de insegurança pública, ele tem uma relação muito próxima e muito forte com a projeção do próprio direito de liberdade do cidadão, de ir e vir, de conversar nas calçadas, de sair à noite e de voltar tranquilo para casa, de ficar apreensivo porque seu filho saiu para estudar e saber se volta tranquilo para casa. Então, esses sentimentos, eles dominam a pauta da formulação das políticas públicas, mas muitas vezes não acontecem lá na pauta, lá na ponta. E aí nós nos perdemos em debates estéreis, e mais uma vez eu vou retornar. Debate estéril eu digo porque é quase toda sessão da comissão, toda semana em Brasília, as questões corporativas, as questões de quem é capaz ou de quem é aquela atribuição, é da Polícia Civil ou é da Polícia Militar? Quem deve investigar, o Ministério Público ou é o delegado? As Forças Armadas, é constitucional a presença dela na manutenção da ordem pública ou não? A Guarda Nacional, ela sofre de vício de inconstitucionalidade? Os debates que sempre vão em torno de funções, que sempre vão em torno de competências, e o cidadão lá da ponta, às vezes ele não entende o que é que isso tem a ver comigo, como é que isso vai resolver minha vida. E aí, iniciativas estão acontecendo, e nós vimos algumas delas aqui, e durante os 2 dias, e que elas precisam ser popularizadas, mas precisam ser, acima de tudo, adotadas como modelo. Eu não vou entrar aqui num tema que deve ter sido discutido, essa questão das polícias, civil e militar, mas eu vou dar uma pequena avaliação. Dizer que no artigo 144, quando a Constituição Federal estabelece o Sistema Nacional de Segurança Pública e as suas atribuições e competências, ele não disse que queria um modelo em que cada um fosse responsável sem integrar com os outros. Ele não estabeleceu modelos que fossem capazes de repudiar a integração. Não é assim. É possível sim avançar, é possível sim agir. É muito diferente de ter uma única polícia do que ter uma polícia única. Uma única polícia é todo mundo num bolo só, não é isso. Agora, uma polícia única, onde você tenha ciclos completos, onde você tenha capacidade de integração dentro dessas competências, é isso aonde nós temos de avançar, sim. É preciso e é necessário, não dá mais para ter essas disputas menores, estéreis, que empobrecem o debate, e mais do que empobrecer o debate, empobrecem os resultados, porque fica faltando efetividade, e na falta da efetividade se resume em impunidade, e a impunidade, que no início era consequência de um processo arcaico, hoje ela saiu do capítulo de consequência
para ela ser causa da criminalidade. Hoje a impunidade ela não é simplesmente a consequência de que 8% dos crimes dolosos é que vão a julgamento. A impunidade ela passa a ser causa que estimula o delinquente a saber que a possibilidade dele ser pego é muito pequena. Isso é um problema que envolve a todos nós, desde o formulador da política de segurança pública, na qual me incluo, até os operadores da ponta. Então, a própria Constituição ela baliza essas ações compartilhadas, como acontece com o SUS. O SUS ele tem os seus diferentes níveis e são integrados. Por que na segurança pública, nós, a partir de um pensamento possibilista, de um pensamento que articula essas possibilidades, a gente passa a interpretar a Constituição de que a gente pode sim chegar a uma ação integrada que tenha a questão repressiva, sim, com a polícia militar, mas a ação preventiva, cidadã, comunitária, solidária, as rondas nas escolas, nos quarteirões, com as famílias, com a guarda municipal, por exemplo. Eu não tanto, mas meus pais são no tempo em que era comum conversar nas calçadas. A tradição das famílias era até altas horas com a cadeirinha na calçada e sair batendo papo, conversando, principalmente se fosse uma cidade do interior. Hoje nem no interior você faz mais isso. Não faz mais isso por quê? Porque antigamente as ruas eram das famílias, as praças eram das crianças e lugar de bandido era atrás das grades. Hoje inverteu. Os bandidos, infelizmente, dominam as ações nas ruas e as famílias têm que se encarcerar dentro das suas próprias casas. Fechem os olhos e simulem que as nossas casas estão cada dia mais parecidas com prisões. É muro alto, é grade, é cadeado, é câmara de vigilância, é sistema de alarme, é cachorro pitbull no portão. Cada vez mais nós estamos nos encarcerando para nos proteger das ruas e isso é fruto de modelos errados que estão sendo adotados e, como eu disse, essa é a nossa geração de hoje. A geração da minha filha, que tem 1 ano, eu não sei daqui a 15, 20, 25 anos, em que patamar estaremos se nós não adotarmos medidas urgentes que envolvem todos nós, como aconteceu aqui, onde a sociedade teve de ir para esse debate. O segundo slide, são só 6, viu, pessoal? Não vão achando que são 20, nem mostraram muito aqui, na verdade são 6, um com e-mail, então são 5 temáticas.